quando você acordar em uma manhã qualquer e perceber que o sol entrou pela janela em um ângulo que nunca entrou antes. Nada na rua parece diferente, mas alguma coisa em você sabe que tem algo fora do lugar. Não é um meteoro, não é uma explosão, não é o fim do mundo em um único dia. É pior, de um jeito silencioso, o planeta inteiro começando a girar de um jeito um pouco diferente, devagar, a ponto de entortar o caminho da luz sem fazer barulho. Em uma frase, o que está em jogo aqui é simples: o eixo da Terra já está mudando, e o horizonte que você enxerga da sua casa pode ser o primeiro a denunciar isso. Durante este vídeo, você vai ver por que aquela linha reta do mar, das montanhas e dos prédios não é tão confiável quanto parece. Vai entender como uma combinação de fenômenos reais, como a redistribuição de massa pelos oceanos e o bamboleio natural do planeta, pode gerar um mundo em que o céu e o horizonte deixam de combinar. E o mais estranho é que, quanto mais você olhar para esses detalhes, mais difícil vai ser desver o bug geométrico escondido na paisagem do dia a dia. Ao mesmo tempo, nós vamos desmontar algumas certezas que quase todo mundo aprendeu na escola. Quase sempre ensinaram para você que o eixo da Terra tem um número fixo, que as estações são estáveis e que o horizonte é a melhor referência para saber o que é reto. Nada disso é totalmente verdade. A intenção aqui não é criar pânico, mas mostrar que a realidade é mais dinâmica, mais instável e sim mais assustadora do que a versão simplificada dos livros. E, entendendo esses mecanismos, você para de depender só do medo e passa a enxergar o planeta com olhos de investigador. Então, se você quer descobrir até onde esse horizonte pode se inclinar sem que os prédios caiam, como esse desajuste pode mexer com o clima, com a tecnologia e até com o seu sono, fica comigo até o fim. A partir de agora, nós vamos atravessar, passo a passo, o que acontece quando o eixo da Terra acelera a sua dança. O céu começa a sair do roteiro e o mundo continua de pé, mas com a sensação constante de que está um pouco fora de prumo. Você já reparou que alguns lugares da sua cidade parecem diferentes? Mesmo que nada tenha sido construído ou demolido ali, imagine voltar para a mesma avenida onde você cresceu, olhar para os mesmos prédios, o mesmo asfalto, as mesmas árvores e sentir que existe algo errado, mas não saber exatamente o que. A sensação é de déjà vu distorcido, como se alguém tivesse mexido milimetricamente no cenário do seu filme favorito. Em vez de terremotos ou tempestades, o que começa a mudar silenciosamente é o caminho da luz. E quando a luz muda, tudo o que você considera reto começa a parecer um pouco fora do lugar. Agora pense em alguém que tem o hábito de fotografar o pôr do sol todo ano, sempre do mesmo ponto da sacada, voltado para o mesmo pedaço do horizonte. Essas fotos formam um diário visual do céu, um arquivo pessoal que acompanha a dança do sol. Em um dia qualquer, essa pessoa decide comparar as imagens antigas com uma foto recente e se depara com um detalhe perturbador. O sol não parece mais se pôr na mesma faixa do horizonte, como se tivesse deslizado alguns graus para o lado. Não é filtro, não é edição, não é defeito da câmera, é a própria geometria do planeta, mostrando que nada no cosmos é tão estático quanto a gente imagina. Essa diferença sutil aparece também em fotos de viagem, naquelas imagens em que o mar deveria formar uma linha perfeita e horizontal. Você abre o editor, tenta alinhar o horizonte com a ferramenta de rotação, puxa um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. E ainda assim, algo fica errado. A água parece levemente inclinada em relação à praia, como se o planeta tivesse dado um giro discreto que só os olhos mais atentos conseguem notar. Nesse momento, o seu cérebro entra em conflito. Todos os instrumentos indicam que está reto, mas a sensação é de que o mundo está escorregando devagar para o lado. E isso ainda não é a parte mais estranha. Engenheiros, arquitetos e pedreiros, acostumados a confiar em níveis, prumos e esquadros, começam a se tornar personagens centrais nessa história. Imagine um profissional experiente jurando que a parede está perfeitamente alinhada, enquanto o cliente, olhando pela janela, insiste que a cidade inteira parece torta em certos horários do dia. A discussão não é sobre concreto ou tijolo, e sim sobre referência. O prédio continua obedecendo à gravidade,
Mas o referencial visual, que sempre foi o céu e o horizonte, começa a se comportar de forma estranha. É como se de repente a régua do universo estivesse ligeiramente empenada. Essa sensação de bug na realidade fica ainda mais forte quando entram em cena os vídeos de time-lapse do céu, tão comuns em canais de astronomia e ciência espacial. Você estabiliza a câmera, aponta para o mesmo trecho de horizonte todas as noites e, depois de semanas, junta as imagens em uma única sequência acelerada. O que deveria ser um arco previsível de estrelas e planetas acaba mostrando trajetórias que parecem deslocadas em relação a registros antigos. Aplicativos de mapa estelar indicam um ponto para o nascimento de uma constelação, mas nos frames ela surge alguns dedos ao lado. Se você já viu cenas parecidas em filmes famosos, saiba que a realidade, mesmo em pequena escala, pode ser ainda mais estranha. Quando se fala em eixo da Terra, muita gente imagina uma barra fixa atravessando o planeta de polo a polo, apontando sempre para o mesmo lugar no céu. Só que a realidade é bem menos rígida e muito mais inquietante. Na prática, esse eixo se comporta como um peão gigante que nunca gira exatamente do mesmo jeito. Cientistas observam um movimento conhecido como bamboleio de Chandler, em que a posição do polo verdadeiro se desloca alguns metros na superfície ao longo de cerca de 14 meses. Parece pouco, mas em escala planetária já é um sinal claro de que a nossa casa cósmica nunca fica totalmente parada. Além desse bamboleio natural, existe outro fator que mexe com a rotação da Terra: a redistribuição de massa. Toda vez que enormes quantidades de gelo derretem na Groenlândia ou na Antártica e essa água vai parar nos oceanos, o planeta precisa se reorganizar para continuar girando. É como se você mudasse móveis pesados de lugar dentro de um carrossel em movimento. O resultado são ajustes minúsculos na velocidade de rotação e na orientação do eixo. Desde o começo do século passado, estudos indicam que o eixo já se deslocou algo em torno de 10 metros na superfície, em parte por causa dessas mudanças de massa. Isso ainda não é suficiente para entortar prédios, mas já é o tipo de dado que qualquer roteirista de ficção científica usaria como ponto de partida para um enredo de fim de mundo. Aqui vem o golpe contraintuitivo. Quase todo mundo aprendeu na escola que o eixo da Terra tem 23,5 graus de inclinação, como se fosse um número fixo, gravado em pedra. Isso nunca foi verdade. Esse valor é uma média, uma fotografia desfocada de um movimento muito mais rico e lento. Na prática, esse ângulo varia ao longo de dezenas de milhares de anos. E junto com ele mudam as estações, a distribuição de luz e até padrões climáticos globais. A pergunta que quase ninguém faz é o que acontece se, por uma combinação de fatores que já conhecemos, parte dessa dança se torna mais rápida, a ponto de deixar marcas na escala de uma única geração. Para visualizar isso de forma simples, imagine um patinador artístico girando no gelo. Quando abre os braços, gira mais devagar. Quando aproxima os braços do corpo, acelera. A Terra faz algo parecido quando massa é deslocada dos polos para o Equador. Ou ao contrário, bilhões de toneladas de água derretida, indo dos extremos para o meio do planeta, podem, em teoria, alterar ligeiramente a velocidade de rotação e obrigar o eixo a procurar uma nova posição de equilíbrio. Em vez de uma oscilação quase imperceptível em séculos, você passa a ter ajustes mais rápidos, que se revelam em detalhes aparentemente inocentes, como o horário do pôr do sol, a direção das sombras em uma praça ou pequenas correções em sistemas de navegação. O mais perturbador é perceber que os instrumentos modernos, como relógios atômicos e satélites de posicionamento global, já precisam levar essas variações em conta. Em outras palavras, a alta precisão da nossa tecnologia só funciona porque aceitamos que a Terra não gira como uma máquina perfeita. Um exemplo impressionante disso aconteceu em 2011. Depois do grande terremoto do Japão, cientistas calcularam que o dia ficou cerca de 1/1000º de segundo mais curto por causa da redistribuição de massa dentro da Terra. Você não percebe, mas os instrumentos percebem. Em alguns anos, a diferença quase não chama atenção. Em algumas décadas,
O céu da sua infância já não bate com o céu da sua vida adulta. E tudo isso acontece antes da parte realmente perigosa. Uma das coisas mais enganadoras do mundo é a calma do mar em um dia sem vento. Você olha para aquela faixa azul, lisa, perfeitamente alinhada com a linha da praia, e pensa que ali está a referência máxima de reto. A gravidade faz o trabalho dela, puxa tudo para baixo e a superfície da água obedece sem discutir. O que quase ninguém percebe é que mesmo com o mar intacto, o roteiro de luz acima dele pode estar mudando devagar. O horizonte físico continua firme, mas o céu que se apoia sobre ele começa a deslizar alguns milímetros por ano, em silêncio absoluto. Se o eixo da Terra muda um pouco de direção ou de inclinação, quem sente isso primeiro não são os prédios, e sim o caminho do Sol e das estrelas. O ponto onde o Sol nasce e se põe ao longo do ano deixa de seguir exatamente o mesmo padrão que nossos avós conheceram. Em algumas latitudes, o disco solar pode começar a cortar o horizonte em ângulos que parecem ligeiramente diferentes, como se estivesse rasgando o mar ou a linha das montanhas em uma diagonal nova. Para quem filma time-lapse, essa mudança sutil se transforma em trajetórias que não casam perfeitamente com animações antigas e com dados de aplicativos de astronomia que usam parâmetros médios. Isso cria um tipo de bug visual muito específico. O mar está reto. O topo dos edifícios está reto. O nível de bolha do celular diz que está tudo alinhado. Mesmo assim, a forma como a luz se distribui ao longo do dia passa uma sensação de cenário torto. Sombras que costumavam cortar uma praça de um jeito começam a atravessar bancos, postes e árvores por caminhos novos. Em avenidas que sempre tiveram um comportamento previsível de luz, quem presta atenção nota que a sombra de um prédio agora invade áreas que, na memória, sempre ficaram claras. É como se o assistente de um filme inclinasse o cenário sem avisar os atores. O chão não mudou de lugar, mas o céu, que antes parecia um relógio confiável, começou a adiantar alguns minutos no sentido errado. E isso ainda acontece antes do verdadeiro ponto sem volta. Isso também mexe com quem gosta de observar estrelas e planetas. Constelações que durante anos nasciam mais ou menos atrás do mesmo prédio ou da mesma árvore, passam a surgir mais à esquerda ou mais à direita. Aplicativos de mapa estelar continuam marcando a posição esperada com base em modelos. Mas quem compara com vídeos antigos, nota pequenas diferenças na forma como esses objetos cruzam o horizonte. É como assistir ao mesmo filme de ficção científica em duas versões. Em uma, a nave sai exatamente do centro da tela. Na outra, aparece ligeiramente deslocada para o canto, sem que ninguém tenha avisado da mudança de enquadramento. O problema começa quando essa sensação deixa de ser curiosidade e começa a mexer com o próprio clima do planeta. Quando você ouve falar em mudança climática, provavelmente pensa em aumento de temperatura, derretimento de geleiras e eventos extremos mais frequentes. Mas existe uma camada ainda mais profunda dessa história: o próprio ângulo com que a Terra recebe a luz do Sol. O eixo inclinado é o que cria as estações, separa verões de invernos e define onde o calor se acumula ao longo do ano. Se esse eixo decide mudar de posição um pouco mais rápido do que o normal, não é só o desenho do horizonte que começa a parecer estranho. É o mapa inteiro do clima global que entra em uma espécie de reorganização silenciosa. Um leve aumento na inclinação pode tornar as estações muito mais extremas em latitudes médias, aquelas onde vive grande parte da população. Verões mais longos e severos, com ondas de calor em regiões que não estavam acostumadas a isso. E invernos mais rigorosos, com neve em lugares onde antes só chovia. Uma inclinação ligeiramente menor. Ao contrário, suaviza as estações, mas muda a forma como o Sol incide sobre zonas tropicais, deslocando faixas de chuva, alterando o ciclo de monções e mexendo com padrões de ventos em altitude. Nada explode de um dia para o outro, mas o mundo que você acha normal vai sendo substituído por outro, um grau mais desajustado a cada década. Na prática, isso pode significar que uma região que hoje é celeiro agrícola passa a conviver com secas recorrentes, ou enchentes em épocas que nunca teve, enquanto áreas antes frias demais começam a parecer repentinamente atraentes para cultivo e moradia. As populações, no entanto, não se movem na mesma velocidade que o clima. Atrasos nessa resposta
criam bolsões de crise, tensões geopolíticas e a sensação crescente de que o planeta está mudando de humor sem avisar. E isso ainda não é a parte mais perigosa. Se a inclinação varia um pouco mais, mesmo sem chegar a casos extremos, algumas regiões podem passar boa parte do ano com o sol muito baixo no horizonte, gerando dias longos, luz oblíqua e temperaturas teimosamente frias. Outras podem encarar épocas em que o sol passa tempo demais acima da linha, empilhando calor sem dar chances reais para a atmosfera se equilibrar. A sensação, para quem vive nessas áreas, é a de um mundo que perdeu o ritmo natural entre dia e noite, sem que ninguém tenha encostado em um interruptor. É nesse contexto que a ideia de uma faixa de crepúsculo quase constante começa a fazer sentido, não como fantasia, mas como extrapolação de tendências reais. Você teria uma região do planeta onde o Sol está quase sempre baixo, nunca muito forte e nunca totalmente ausente, e criando condições um pouco mais estáveis em meio ao caos dos extremos. Essa faixa se tornaria o novo ouro geográfico, alvo de disputas, megaprojetos e fluxos migratórios gigantescos. E a pergunta que inevitavelmente surge é: enquanto o eixo continua ajustando a distribuição de luz pelo globo, o que acontece com as tecnologias que dependem de uma Terra mais previsível, como satélites e sistemas que usam o próprio céu como referência? Enquanto o eixo físico da Terra busca seu equilíbrio, existe outro eixo invisível que também está se rearrumando: o campo magnético do planeta. Ele nasce do movimento do ferro líquido no núcleo externo e se estende para o espaço como um escudo, desviando boa parte das partículas carregadas que chegam do Sol e do espaço profundo. Esse campo não é estático. As linhas magnéticas mudam, os polos se deslocam e, em algumas regiões, o escudo fica mais fino, sobre o Atlântico Sul, em uma área que se estende sobre o Brasil. Esse afinamento é conhecido como anomalia do Atlântico Sul, um nome técnico para um fenômeno que tem deixado satélites e cientistas em alerta. Quando um satélite de observação da Terra ou de comunicação passa por essa zona de campo magnético enfraquecido, ele recebe mais radiação do que receberia em outras partes da órbita. Isso pode causar falhas temporárias em sensores, reinicializações automáticas e até encurtar a vida útil de equipamentos que custam muito caro. Empresas e agências espaciais já levam essa anomalia em conta nos planos de voo e no design de sistemas eletrônicos, reforçando blindagens e programando momentos de descanso para os aparelhos ao cruzar a região. Em outras palavras, a infraestrutura que sustenta grande parte da nossa vida conectada está, discretamente, desviando de um ponto fraco no escudo magnético do planeta. Esse desequilíbrio magnético também afeta sistemas de navegação que usam o campo da Terra como referência, como bússolas tradicionais e, em menor grau, alguns modelos de instrumentos aeronáuticos. A cada ano, mapas magnéticos do mundo precisam ser atualizados, porque o polo norte magnético não está parado, ele se desloca dezenas de quilômetros. Para a aviação moderna, que depende muito mais de sistemas inerciais e de posicionamento por satélite. Isso é administrável, mas continua sendo um lembrete incômodo. Até o norte, que você aprendeu na escola, está em movimento. E quando você soma isso à instabilidade do eixo de rotação, tem um planeta cujo acima e abaixo já não são tão óbvios quanto parecem. Em noites de maior atividade solar, quando tempestades expelidas pelo Sol interagem com a magnetosfera da Terra, esse quadro pode ficar ainda mais delicado. Ondas de partículas energéticas comprimem o campo magnético, geram auroras em latitudes mais baixas e, às vezes, induzem correntes em linhas de transmissão de energia, causando riscos para redes elétricas. Em um cenário em que o campo já está enfraquecido em certas regiões e o eixo físico continua ajustando a forma como a Terra se apresenta ao vento solar, o número de variáveis que precisamos monitorar aumenta. Tudo isso acontece antes da parte que os filmes quase sempre erram: o impacto direto no cotidiano das pessoas. Esse entrelaçamento entre eixo físico e campo magnético abre espaço para muitas interpretações exageradas em filmes e teorias conspiratórias, mas a versão real já é suficientemente inquietante. Você tem um planeta cuja rotação está sendo finamente ajustada por redistribuições de massa e cuja proteção magnética apresenta manchas de vulnerabilidade bem em cima de regiões povoadas.
satélites precisam replanejar suas rotas mentais. Instrumentos de navegação são recalibrados. Cientistas atualizam modelos enquanto a maioria das pessoas continua vivendo normalmente, sem imaginar que o escudo invisível que sempre funcionou em silêncio está sofrendo pequenos arranhões. E se essa combinação de ajustes geométricos e magnéticos já é capaz de afetar tecnologia e observações do céu, fica a pergunta: como tudo isso se reflete no cotidiano das pessoas, nas culturas, nas crenças e até na forma como percebemos o próprio tempo passar? Quando o céu começa a se comportar de maneira diferente, a primeira coisa que muda não é a ciência, é a narrativa. Povos tradicionais que sempre usaram estrelas, fases da lua e posição do sol para marcar rituais e épocas do ano, são, muitas vezes, os primeiros a notar que algo saiu do trilho. Um ancião que sempre viu determinada constelação nascer atrás de uma montanha passa a vê-la surgindo em outro ponto do horizonte. Para quem vive conectado à natureza, isso não é um detalhe técnico, é um sinal de que o mundo, tal como foi transmitido de geração em geração, está se reescrevendo em tempo real. Ao mesmo tempo, em grandes cidades, a mudança chega filtrada pelas telas. Criadores de conteúdo começam a postar vídeos de pôr do sol que parece impossível. Fotos em que o sol corta prédios por ângulos inusitados ou ilumina ruas que historicamente ficavam à sombra. Esses clipes viralizam não porque as pessoas entendam o que está por trás, mas porque sentem aquele estranhamento visual que gera comentários dizendo que a imagem parece bugada ou parece computação gráfica. O curioso é que quanto mais essas cenas se espalham, mais difícil fica saber o que é arte, o que é edição e o que é um reflexo discreto de uma mudança real no planeta. Enquanto isso, médicos e psicólogos começam a registrar um aumento em queixas pouco específicas, mas recorrentes: dificuldade de sono, sensação de cansaço constante, crises de ansiedade em horários que antes eram tranquilos. Parte disso pode estar ligada a uma vida cada vez mais conectada e estressante, mas a luz também tem um papel central. Se o ciclo de dia e noite muda, mesmo que de forma suave, os relógios internos do corpo, chamados de ritmos circadianos, precisam se adaptar. Luz entrando em janelas que antes permaneciam escuras, amanheceres e entardeceres em horários diferentes, tudo isso bagunça o sistema que regula sono, hormônios e humor. Existe um conflito agora entre o que os seus olhos veem e o que o seu ouvido interno sente. Quando o mundo pende apenas alguns milímetros, o cérebro entra em alerta constante. É o mal do mar em terra firme. E isso ainda acontece antes de qualquer cenário extremo. Na cultura, essa sensação de deslocamento alimenta histórias, filmes, séries e até novas crenças. É fácil imaginar roteiristas usando a ideia de um horizonte torto e de estrelas mudando de posição como metáfora de mundos paralelos, realidades simuladas ou sinais de uma intervenção externa misteriosa. Obras de ficção científica já exploram realidades em que o céu é o primeiro a denunciar que algo está profundamente errado. E à medida que essas obras ganham público, elas influenciam a forma como as pessoas interpretam os pequenos estranhamentos reais do céu, criando um ciclo em que a ficção ajuda a dar linguagem para fenômenos que a ciência ainda está explicando em detalhes. No meio desse turbilhão, surge um novo tipo de conflito. De um lado, quem confia cegamente em modelos e diz que nada relevante mudou. De outro, quem coleciona fotos, vídeos e memórias dizendo que sabe o que viu e que não era assim antes. Entre esses extremos existe um espaço fértil para investigação séria, mas também para desinformação. A maneira como vamos preencher esse espaço, com dados, diálogo e boa comunicação, ou com ruído e pânico, é o que vai definir se essa percepção de um mundo levemente desajustado vai nos aproximar mais da ciência ou nos empurrar para espirais de teorias cada vez mais distantes da realidade. E tudo isso ainda acontece antes da parte em que a realidade começa a encostar na ficção científica. Quando a gente empurra essas tendências até o limite, entra naquele território em que a realidade começa a lembrar cenas sombrias de filmes sobre catástrofes planetárias. Imagine um cenário em que a inclinação do eixo da Terra muda o suficiente para prender um hemisfério em noites muito longas, com o Sol mal tocando o horizonte durante meses. Do outro lado,
uma região que passa boa parte do ano sob luz intensa, com dias que parecem não acabar. Não é preciso chegar a um ângulo de 90 graus para a vida se tornar extremamente difícil. Bastam alguns graus a mais ou a menos no lugar errado para transformar cidades inteiras em ambientes quase inabitáveis. Nessas condições, o que hoje chamamos de clima extremo vira o novo normal. No lado da noite prolongada, temperaturas despencam, oceanos começam a formar crostas de gelo em partes maiores da superfície, e a agricultura ao ar livre se torna inviável. No lado da luz exagerada, ondas de calor prolongadas detonam ecossistemas, secam rios e criam zonas de instabilidade atmosférica que lembram tempestades gigantes vistas em filmes espaciais. A estreita faixa de transição entre esses dois mundos, onde o Sol permanece sempre baixo, em um eterno crepúsculo, se torna a área mais disputada do planeta. Seria como viver para sempre em um momento antes do amanhecer ou logo depois do entardecer. Agora adiciona mais um ingrediente a essa mistura: a redistribuição brutal de água quando a rotação e a inclinação se alteram de forma significativa. Oceanos poderiam migrar lentamente, aprofundando mares em certas regiões e recuando em outras, conforme a gravidade e a rotação procuram um novo acordo. Litorais conhecidos, como grandes metrópoles costeiras, poderiam ver o mar avançar por ângulos e direções que fogem das previsões atuais, criando maremotos silenciosos ao longo de décadas, não como ondas gigantes de um dia, mas como uma maré teimosa que insiste em subir sempre pelo lado que ninguém esperava. A crosta terrestre também não ficaria indiferente. Mudanças de carga sobre placas tectônicas, causadas por grandes deslocamentos de massa de água e gelo, podem alterar padrões de tensão no interior do planeta. Isso pode se traduzir em mudanças na frequência ou intensidade de terremotos e vulcões em certas regiões, algo que geofísicos já estudam em cenários menos extremos. Em uma extrapolação mais ousada, teríamos um planeta em que o horizonte não só parece torto por causa da luz, mas também por causa de deformações reais no relevo, à medida que a crosta tenta acompanhar o novo equilíbrio. É o tipo de imagem que, se aparecesse em um trailer de cinema, você chamaria de exagero. Aqui, ela é apenas a extensão lógica de processos que já conhecemos. O mais importante é lembrar que todos esses cenários extremos partem de mecanismos reais já conhecidos pela ciência: inclinação do eixo, redistribuição de massa, resposta do campo magnético, equilíbrio entre gravidade e rotação. O que muda é a escala e a velocidade com que tudo isso ocorre. Hoje, esses processos são lentos o bastante para caber em gráficos e artigos. Em poucos anos, você mal sente, em algumas décadas, o céu da sua infância já não bate com o céu da sua vida adulta. Em uma vida inteira, mapas políticos e climáticos podem mudar, não só por decisões humanas, mas porque o próprio planeta se inclinou um pouco mais. E é nesse cenário que o horizonte deixa definitivamente de ser apenas uma linha estável para se tornar um aviso. O horizonte físico, aquela linha entre mar e céu, nunca foi uma régua perfeita. O horizonte nunca foi uma linha reta. Sempre foi uma ilusão, que só funciona enquanto o planeta está mais ou menos equilibrado. Se você chegou até aqui, significa que não está mais olhando para o horizonte do mesmo jeito. Agora você sabe que o eixo da Terra não é uma barra fixa, que a luz do Sol pode mudar de caminho ao longo das décadas, que o céu e o horizonte podem se desalinhar sem nenhum efeito especial de cinema. O próximo passo é simples e poderoso: observar, reparar nas sombras da sua rua, nas fotos antigas da sua janela, no comportamento do céu sobre a sua cidade. Quanto mais você percebe esses detalhes, menos o planeta parece um cenário estático e mais ele se revela como um sistema vivo, em movimento constante. A pergunta que fica para você é direta: se o mundo ao seu redor começar a mudar, devagar demais para ser notícia, mas rápido o bastante para sua memória estranhar, você vai preferir ignorar ou entender o que está acontecendo? Que tipo de registro você pode começar a fazer hoje, com fotos, anotações ou simples observação atenta, para não depender apenas da lembrança vaga do antes? E mais importante, como essa nova forma de olhar para o horizonte muda
a maneira como você enxerga a fragilidade da nossa estabilidade aqui, perdida no meio do espaço. Se quiser se aprofundar ainda mais nesse lado oculto do cosmos, o canal deixou, no primeiro comentário fixado, o link para um material especial chamado Mistérios Proibidos do Universo. Lá, você encontra uma jornada sobre o que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência, reunido em um conteúdo direto e aprofundado para quem quer ir além do básico. É para quem sente que essas perguntas não cabem em respostas rápidas. E, se essa ideia de horizonte torto já mexeu com a sua cabeça, o próximo passo natural é assistir ao vídeo em que exploramos o que aconteceria se a Terra fosse expulsa do sistema solar e condenada a vagar sozinha pelo espaço. Nele você acompanha, em detalhes, como seria cada fase desse exílio cósmico, desde o primeiro desvio até o planeta errante cruzando o vazio entre as estrelas. O link já está aparecendo na sua tela, é só clicar e continuar essa maratona pelo lado mais sombrio e científico do universo. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o algoritmo e você entendem juntos que vale a pena continuar explorando esses mistérios. E me conta nos comentários, o que mais te assusta? Um horizonte que começa a sair do lugar ou a ideia de que, um dia, a Terra inteira possa sair da órbita e desaparecer no escuro do espaço? Feeling